Bom, então aqui, né, eu coloquei mais ou menos, né, a média, assim, de duração do ciclo de sono da sua criança, só para você ficar mais atenta, tá? Por exemplo, os bebês de 0 a 3 meses de idade, de 40 a 60 minutos o ciclo de sono. De 3 a 6 meses, 40 a 70 minutos. E de 6 a 24 meses, de 60 a 90 minutos. Agora nós vamos entender o que é o tal do relógio biológico. Os dois reguladores biológicos de sono do nosso organismo são ritmo circadiano e pressão homeostática do sono. E nós vamos começar então falando sobre o ritmo biológico ou relógio biológico ou ritmo circadiano, que é um dos pontos mais importantes. Ele está presente em todos os seres vivos e pode ser definido como um mecanismo regido pela sequência das horas do dia. Ele regula todas as atividades do nosso organismo, ou seja, as atividades do dia e também da noite. O fator ambiental é o principal fator que ativa esse relógio biológico, ou seja, claro ou escuro. Os cientistas afirmam que a luz é o principal ativador do relógio biológico. Ele tem produção hormonal, mas quem ativa, né, é o fator ambiental. E é por causa dele que passamos maior tempo acordado durante o dia e que precisamos descansar e dormir durante a noite, no escuro. Então, o objetivo do relógio biológico é sincronizar as funções biológicas ao longo das 24 horas do dia. E quando falo de 24 horas, é somente para aquele relógio biológico que já atingiu a maturidade, tá? Isso acontece entre 3 a 5 anos de idade. O ritmo circadiano é a organização do nosso corpo em períodos de dia e noite. E com ela vem a organização também de outros fatores, como o horário para as refeições, né, a temperatura corporal central, taxa de metabolismo, liberação de diversos hormônios, como o hormônio do sono. Ou seja, você acorda pela manhã e dorme à noite. Não é simplesmente porque seu celular desperta ou porque você precisa levantar cedo no outro dia para ir trabalhar, mas porque dentro de você tem um relógio que organiza seu horário de dormir e acordar. Isso é incrível, não é mesmo? É devido, então, ao meu ritmo circadiano que todos os dias, por exemplo, eu sinto sono e durmo por volta das 10 da noite ao invés de dormir às 2 horas da manhã. Quando você mora no Brasil, por exemplo, e vai fazer uma viagem com 12 horas de fuso de diferença, ao chegar em outro país, seu relógio biológico fica desorganizado. Talvez no horário que você costumava acordar pela manhã, agora você está tentando dormir e seu corpo não está se adaptando a isso. Nós chamamos esse efeito de jet lag. Você se sente cansado e sonolento durante o dia no novo fuso horário, né? Porque seu fuso horário corporal, seu relógio interno ainda pensa que é noite. E quando chega a noite, não consegue dormir bem, porque o ritmo biológico pensa que é dia. Para cada dia que se passa em um fuso horário diferente, o núcleo supraquiasmático consegue reajustar em cerca de 1 hora. Ou seja, se você viajou para um país com fuso horário, né, com diferença de 12 horas, levará cerca de 12 dias para ajustar, né, essas 12 horas de diferença. Mas quais os problemas desses horários bagunçados para a criança? Cérebro e células do corpo sobre torturante tensão fisiológica e estresse biológico. Então, Dani, nós podemos passar pelo jet lag? Sim, nós podemos. Nós podemos sair da rotina? Sim, claro que sim. Mas isso não deve ser constante. Ou seja, não dá para a criança hoje dormir 8 horas, amanhã 10 horas da noite, depois 7 horas, né? Porque se nós fizermos assim, seu ritmo circadiano vai estar constantemente desorganizado. E seu corpo vai estar constantemente em efeito de estresse. E como que eu posso sincronizar o ritmo circadiano da minha criança, então? Procurando dormir, acordar, comer e se exercitar sempre nos mesmos horários, ou seja, com uma rotina. E quando começar a rotina? Desde o nascimento. Aquele negócio de, não, começa a rotina só 3 meses. Não, besteira, gente. Começa desde o nascimento, porque isso vai ajudar. Quando seu bebê tiver 3 meses, começar e ir regulando ali seu ritmo circadiano interno, você vai perceber o quanto isso vai facilitar a sua vida. Você sabia? Um estudo feito sobre a regularidade do ritmo circadiano mostrou que bebês com ciclos de dormir e acordar mais regulares apresentaram melhor regulação emocional? Isso são dados científicos. Mas aí, o bebê sabe diferenciar dia da noite? Não. Apesar das áreas cerebrais que geram sono serem mudadas antes do nascimento, o núcleo supraquiasmático que controla o ritmo circadiano leva um tempo para se desenvolver. Aos poucos ele começa a se prender sinais repetitivos da rotina, como a luz do dia, a falta de luz à noite,
mudança de temperatura e alimentação, estabelecendo assim um ritmo. E só começamos a ver sinais, né, de ritmo circadiano organizado nos bebês a partir dos 3 meses de vida. Mas não se engane, não é porque ele fez 3 meses de vida que seu ritmo se organizou naturalmente. Sua criança pode ter 3, 4 anos de idade, 5, e seu ritmo está desregulado. Até mesmo os adultos, nós adultos, né, que não temos uma regularidade na rotina de sono, podemos estar também com o nosso ritmo circadiano desregulados. Então eu oriento que vocês apliquem essas orientações desde o nascimento do bebê, pois quanto antes começarem a aplicar, mais rápido colherão os frutos de uma noite completa de sono. O sono não tem a ver com a idade, mas com os diversos fatores que irão resultar em um sono de qualidade. Você precisa entender isso. E aí então nós vamos ver o que é a pressão homeostática do sono. O segundo regulador de sono é a pressão homeostática, ou a famosa pressão de sono, ou também conhecida como janela de sono. É o que as pessoas chamam, né, de janela de sono da criança. Muitas vezes ela causa mais problemas do que relaxamento, pois essa janela de sono não é uma tabela fixa, né? Ela é uma resposta à necessidade da nossa criança. Então imagine essa pressão de sono como uma bexiga, tá? Tem uma bexiga. Imagine que o nosso cérebro então tem uma bexiga e é como se nós começássemos o dia com ela bem vazia, né? E conforme nós acordamos, ela vai enchendo. Isso quer dizer que nós vamos acumulando, né, pressão de sono e a necessidade de dormir. Quer dizer que eu preciso compreender as janelas de sono específicas da minha criança, não da idade dela ou comparando com outras crianças. Quando eu começo a perceber os momentos que ela tem a necessidade de dormir, isso quer dizer que a bexiga dela está cheia, né? A bexiga dela já está cheia. Então não adianta focar em tabela de sono e em tentar colocar uma criança para dormir quando a bexiga dela está vazia e se ela nem apresenta nenhum sinal de sono. Então não tem como ela querer adormecer ou continuar dormindo. O segredo aqui, então, é perceber os sinais de sono que minha criança está emitindo, que ela está apresentando, e facilitar as sonecas e o sono noturno para ela. Ninguém força uma criança a dormir. Na verdade, ninguém força ninguém a dormir, né? A bexiga dela precisa estar cheia. Por outro lado, uma bexiga muito cheia pode fazer o quê? Estourar, né? Então, quando a criança passa do tempo de dormir, ela acumula muito sono. Né? E fica muito ativa, estressada, irritada. Sabe aquele ditado, né? Eu vejo sempre um meme que a criança tá lá destruindo tudo e a mãe, isso é sono. Gente, isso é bem real, tá? A criança, ela realmente, com sono, ela fica mais estressada, mais ativa, o comportamento muda drasticamente. A necessidade de sono nos primeiros anos de vida muda constantemente por conta da necessidade da criança, que também está crescendo, está em desenvolvimento, né? E processando novas informações, novos estímulos, né? O recém-nascido, ele dorme mais conforme ele vai crescendo. Porque conforme ele vai crescendo, a bexiga dele também vai aumentando, ou seja, ele aguenta mais sono. Então, vamos supor que quando ele nasceu a bexiga era pequenininha, mas agora ele está crescendo, a bexiga também vai aumentando, né? Ele aguenta mais pressão de sono ali dentro, passar mais tempo acordado e, consequentemente, tirar menos sonecas. Na fase adulta, conseguimos acumular mais pressão de sono a ponto de não precisarmos nem dormir de dia. E aí o que nós precisamos entender é que nada mais regula o sono, somente esses dois fatores, o ritmo circadiano e a pressão homeostática de sono. Outro ponto importante é que o sono do bebê é muito agitado. E essa é uma das perguntas que eu ouço bastante, seja no meu Instagram, né, seja nos contatos. Por que o sono do meu bebê é tão leve, tão agitado? Por que ele resmunga tanto? Por que ele se mexe tanto? Tá? Então, um dos motivos é, o sono do bebê é leve mesmo, tá? Por conta da fisiologia do sono, lembra? 50% do sono REM, 50% não REM, e nesses dois tem sono leve, o sono começa leve, é profundo e fica leve novamente? Pois é, por isso é tão difícil manter o bebê dormindo. O segundo motivo, né, é que nossas crianças, nossos bebês, são muito sensíveis ao ambiente, à luz, ao ruído, à temperatura, e nesse caso o ambiente faz total diferença. A luz, ela chega ao nosso globo ocular mesmo os nossos olhos estando fechados. E essa luz, né, nos olhos, ela afeta diretamente na produção da melatonina, que é o hormônio do sono.
E se tem menos melatonina, o sono vai aprofundar menos e o bebê vai conseguir descansar menos. Logo, vai ficar mais inquieto, vai despertar mais. Por isso é importante reforçar o ajuste no ambiente, que nós também iremos estudar mais à frente. Terceiro motivo, existem também outras causas, como estresse, desconfortos, que podem ser causados pelo cansaço, por não tirar sonecas, pela fome, pela dor, né, pelo hiperestímulo, entre outros. E aí nós precisamos avaliar detalhadamente cada um desses pontos e ir ajustando eles aos poucos para poder melhorar o sono da criança, do nosso bebê.